elas querem de mão beijada, né? Então elas não evoluem, não crescem na graça, não crescem no conhecimento. São pessoas infantis espiritualmente, crianças na fé ainda, porque não crescem no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Assuntos como esse que nós estamos discutindo, tão importantes para pessoas que às vezes congregam conosco, é muito desconhecido ainda. É muito desconhecido ainda, né? Então, isso é um pouco complexo de se entender, difícil de se compreender, porque qual a dificuldade que eu tenho em compreender isso? Porque se você entende que a Bíblia é importante, se você acredita na palavra de Deus, então você tem que buscar aprender a palavra de Deus, sim ou não, irmãos? Mas o conhecimento está sendo ofertado de graça, mas alguns estão rejeitando esse conhecimento que é ofertado de graça para elas. Não é verdade? Mas graças a Deus por você que está aqui buscando aprender, buscando crescer na graça, crescer no conhecimento. Eu acredito que você vai crescer para a glória de Deus. Quem pode dizer amém essa manhã? Deixa eu ser isso aqui mesmo. Quem encontrou Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7. Glória a Deus. Daniel capítulo 7. Vamos fazer a leitura do livro de Daniel capítulo 7. Diz assim: no primeiro ano de Beltesazar, rei, no primeiro ano de Beltesazar. Beltesazar era o nome de Daniel, né? Da Babilônia. Daniel era o nome hebraico. Mas quando ele foi para a Babilônia, foi dado a ele e aos seus amigos nomes pagãos. Então o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, o nome pagão. Mas o nome dele mesmo era Daniel, que significa Deus é o meu juiz. El significa Deus, Dan juiz, ou seja, Deus é o meu juiz. Então no primeiro ano de Beltesazar, vírgula, aí é uma vírgula, né? É muito importante a gente atentar para as vírgulas que há nos versículos da Bíblia, irmãos. Porque se você não prestar atenção nesse versículo, você vai pensar que Beltesazar era o rei. Quer ver? Leia tudo junto aí, ó. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia. Sim ou não? Não é verdade, missionária Nélia? A senhora que é especialista na área de português. Um abraço, irmã Tânia, que é professora de português, né? Então, veja que se você não atentar para a vírgula, você vai fazer o que aí? Você vai ler tudo junto, sim ou não? Tá vendo? E aí às vezes a pessoa faz uma interpretação errada da Bíblia, só porque não presta atenção em uma vírgula. Vamos lá. No primeiro ano de Beltesazar, vírgula. Olha aí, tá falando de Dan? Agora vai falar do rei, ó. Rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Agora quem teve o sonho e visão foi quem? Daniel. Daniel teve um sonho e visões. Quando este no seu leito escreveu logo o sonho e relatou de suma as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão à noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levada da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal
semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, pois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinham também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui 4 animal, terrível e espantoso, de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiam outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como o de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriu os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser. Agora, veja que é uma visão complexa, sim ou não? Muito complexa de se entender. E se não houver o discernimento bíblico, vai se entender o que aqui, irmãos? Nada. Outra coisa que eu quero falar também, antes de abordar esse tema sobre visões, a gente tem que entender que uma coisa é as interpretações de sonhos e visões pela Bíblia. Outra coisa é a interpretação de sonhos e visões pela ciência. Não descartando a ciência e a interpretação pela forma científica. Não estou dizendo que está errado, mas eu não posso misturar as coisas, amém? Por exemplo, eu ouvi alguém dizendo que a interpretação de sonho pela ciência, o cachorro significa a natureza do homem. Porém, pela Bíblia, o cachorro não significa a natureza humana. Pela Bíblia, o cachorro significa quem que a Bíblia chama de cão? O diabo. Entenderam? Por exemplo, serpente na interpretação de sonhos pela ciência é uma coisa, mas pela Bíblia é outra. Como é que eu trago a interpretação de sonhos? Não é pelo que eu acho, que é pelo penso. Eu trago a interpretação de sonhos, não é por dom, é pela Bíblia. Eu sei o que significam os símbolos da Bíblia. Então quando alguém me conta um sonho, eu não é uma revelação sobrenatural, não é isso, não é um dom especial que eu tenho. Então eu consigo trazer a interpretação por aonde? Pela Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. É claro que dentro do sonho que a pessoa conta, Deus até pode mostrar alguma coisa, mas não é regra, amém? A regra para interpretar um sonho, uma visão, é utilizar, se você quiser saber, a vontade de Deus é a Bíblia. Quem está entendendo? É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Por exemplo, nós cristãos não descartamos a ciência,
Mas a gente acredita mais na ciência ou na Bíblia? Na ciência ou na Bíblia? Existe a vacina para o Covid-19, sim ou não? Mas a vacina é a cura? Não. É tanto que o nome é imunizante. Ele aumenta os anticorpos, né? Segundo a ciência, não é isso? Para que haja defesa no corpo humano quando você tiver contato com o quê? Mas, cientificamente falando, não existe a cura para o Covid-19, sim ou não? Cientificamente falando, não existe ainda. Agora eu pergunto para você, e biblicamente falando, existe a cura? Quem está entendendo? Quem está pegando aí? Aí, você é crente, você vai ficar entre as duas opções: ou você crê na ciência, ou você crê na Bíblia. Porque quem só acredita na ciência vai dizer assim: ah, eu não creio que eu estou doente, o pastor vai orar por mim, eu vou ser curado. É ou não é? Porque a ciência diz que não tem cura, então eu vou ficar com a ciência. Quem está entendendo? Então, uma coisa é você crer 100% na ciência, e se você crer 100% na Bíblia, então vai entrar um paradoxo aí, você vai ficar confusa. Porque a ciência diz que existem doenças que são incuráveis. E na Bíblia, existe alguma doença que é incurável? Quem acredita que Jesus cura ainda, levanta a mão. Quem crê que Jesus liberta, levanta a mão. Quem crê que não há doença que Jesus não pode curar, levanta a mão e dá glória a Deus. Então, se você falar para mim: bispo, eu creio 100% na ciência, então você não vai crer 100% na Bíblia, irmãos. Eu não descarto a ciência, mas a palavra de Deus na minha vida vem em primeiro lugar. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa manhã em nome de Jesus? Porém, tem pessoas que colocam a ciência em primeiro lugar e a Bíblia em segundo, sim ou não? Então a pessoa diz: não, se a ciência diz que isso aqui é assim, eu vou seguir a ciência. Mas a gente tem que entender que a ciência não é descartada. Claro, eu não estou dizendo aqui para você não crer na ciência, mas eu estou dizendo para você, em primeiro lugar, crer aonde? Na Bíblia. Quem entendeu? Eu não estou fora do tema, eu estou dentro do tema. Então as interpretações devem seguir a regra bíblica. Por exemplo, você tem uma visão. Você tem uma visão, você vê um vulto. Você vê um vulto e sente uma presença maligna. Aí, se você for pesquisar cientificamente, vai dizer que isso é uma produção da tua mente. Sim ou não? Mas se você for para a Bíblia, vai dizer que é um espírito maligno. Né, mamácia? E aí, você vai crer na ciência ou na Bíblia? A ciência diz que não existe cura para depressão. Você sabia disso? Mas o que é que a Bíblia diz? Está entendendo, irmãos? A ciência diz que o depressivo sempre vai viver com essa constância, né? Inconstância. Mas a Bíblia diz, e eu tenho que abrir parênteses para concordar com Joelma, ex-esposa de Chimbinha. Quem sabe quem é Joelma? Joelma do Calypso. Joelma diz que crente que serve a Deus e confia no Senhor não tem depressão. Joelma diz que quem confia em Deus não tem traumas, porque todos os traumas foram levados na cruz, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Aí a ciência diz que você tem traumas, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E o apóstolo Pedro vai dizer assim: pegue todas as suas ansiedades e leve para a cruz de Cristo e coloque aos pés do Senhor, porque Ele tem poder para curar o teu passado, curar o teu presente e apagar da tua memória todos os teus traumas e fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. Mas se você ficar apegado à ciência, aí você vai ficar lá atrás, traumatizado, paralisado. Você vai dizer: porque eu tenho um trauma disso, que eu tenho um trauma daquilo. Eu prefiro ficar com a Bíblia.
pegar os meus traumas e levar aos pés da cruz de Cristo e sair de lá liberto para a glória de Deus. Quem é o primeiro que concorda comigo, levanta a mão e dá um glória para Jesus aí bem forte essa manhã. Não estou dizendo que é errado você crer na ciência, cada um fica com o que pega, mas eu pego a Bíblia. Quem está comigo na Bíblia, diga glória. E aí você vê Joelma, que talvez não tenha nem tanto conhecimento bíblico, dançando calypso de shortinho curto, jogando cabelo para lá e para cá e dando lição em crente que está na igreja congregando há muitos anos. Sim ou não, gente? Porque tem crente de anos que ainda está preso a trauma do passado. Verdade ou não é? Deixa de congregar, né, irmã Márcia? Por causa de uma palavra. Então, se você crê na Bíblia, meu irmão, não existe nada que possa paralisar a sua vida. Se você crê na Bíblia, você vai ser mais do que vencedor. Se você crê na Bíblia, você vai triunfar, você vai vencer, você vai prosperar, você vai avançar. Se você crê na Bíblia, nada será impossível àquele que crê. Se você crê na Bíblia, o Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te salva, o Senhor te transforma, o Senhor te abençoa. E creia na palavra de Deus. O que a gente precisa mais nos últimos dias é crer na palavra de Deus, irmãos. As pessoas estão ouvindo. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que ouve e pratica as palavras desse livro. Ouvinte nós temos demais, sim ou não? Mas a gente tem poucos praticantes. As pessoas, não é falta de palavra, não tem falta de palavra. Tem palavra de manhã, tem palavra de tarde, tem palavra de noite, tem palavra de madrugada, sim ou não? Tem palavra na igreja, tem palavra em casa, tem palavra no Instagram, tem palavra no aplicativo da rádio, tem palavra no YouTube, tem palavra em todo lugar, sim ou não? Se você pega o celular, tem palavra, nos status tem palavra, na igreja tem palavra, em todo lugar tem palavra. Então não é falta de palavra, é falta de quê? Praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar. Não estamos vivendo no tempo de escassez. Mas a Bíblia diz que no tempo que Samuel servia ao Senhor, a palavra de Deus era escassa naqueles tempos. E mesmo assim Samuel servia ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Hoje não existe escassez de palavra. A palavra é anunciada em demanda. Mas a escassez hoje, sabe qual é? É de pessoas que ouçam a palavra e pratiquem a palavra. E obedeça a palavra. Porque a gente vê um monte de cristãos dentro da igreja doentes. Doentes da carne, doentes da alma. A gente vê um monte de gente dentro da igreja hoje perturbado, doente. A gente vê um monte de crente dentro da igreja hoje que não fala com o outro, que não cumprimenta o outro. Não é verdade que não ama o outro. A gente vê um monte de gente na igreja hoje que parece que nem serve a Deus. Por que isso, irmãos? É escassez de palavra? Não está sendo pregado? O concerto é pregado, a palavra é pregada, Jesus é pregado, mas falta o quê? Falta praticar a palavra. Então que nós, essa manhã, que estamos aqui presentes, sejamos praticantes da palavra de Deus. Porque se a gente praticar a palavra de Deus, vai dar tudo certo, irmãos. Se você ouvir e praticar a palavra de Deus, você vai vencer essa luta que você está passando, essa prova que você está vivendo, essa angústia que você está vivendo. Você vai vencer todos os traumas da tua vida. Jesus vai apagar o teu passado e vai escrever uma nova história. Jesus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Jesus vai te visitar e vai te dar vitória para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Pastor, continuando com o que o senhor falou aí agora, né, de que existe cura para depressão, né, existe cura para a ferida da alma, existe cura para tudo que a gente passou na nossa vida. E eu sou a prova viva disso, pastor. Há 4 anos atrás, ou mais, eu cheguei nessa igreja, não estou falando da placa da igreja, angustiada, triste, desesperada, condenando a mim mesmo, não queria ficar perto de ninguém.
vim dizendo, vim dentro de mim reclamando, por que eu vim? Ainda bem que é só um culto, uma visita que eu vim, eu não vou vir mais nessa igreja. Não estou nem entendendo o que o pastor está falando aí. Mas aquele dia quem marcou na minha vida foi Deus, o psicólogo dos psicólogos, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, pastor. E tudo, pastor, que estava no meu coração, tudo que estava me oprimindo, me entristecendo, pastor. Tudo que eu não conseguia esquecer, traumas da infância. Naquele dia Deus marcou para me libertar. E eu não conhecia o Senhor, não sabia que essa igreja existia. O Senhor sabe. Sexta-feira de libertação. Eu estava falando assim, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Essas paredes aí não dá nem para ver esse pastor direito falando. Tomara que acabe logo para eu ir embora. Quando eu fechei a boca, assim como a gente vive, como Deus permitiu esse momento aqui agora, Deus, Ele envolveu o seu coração. E o Senhor foi lá na minha direção. O Senhor nunca tinha me visto. E o Senhor falou para mim, tudo que eu tinha passado, Deus colocou no seu coração e abriu a sua mente em visão espiritual e passou o Senhor, para o Senhor passar para mim, para Ele saber que Ele é Deus na minha vida e que Ele nunca tinha me abandonado no momento mais difícil de minha vida. E mesmo assim, sem eu entender nada, eu continuei vindo, pastor. E eu entendo, pastor, que foi Deus que decidiu agir na minha vida. Ele me trouxe cada dia daquele dia, porque eu comecei a ouvir a palavra, comecei a vir para os cultos. O Senhor dizia, tem culto de manhã. Eu disse, culto de manhã? Para que eu vou para o culto de manhã? Eu vinha para o culto de manhã. Ah, tem círculo de oração, sábado, 3 da tarde. Eu disse, para que eu vou vir 3 da tarde? Eu continuei vindo, eu vim porque tinha culto da noite, né? Culto da família, 6 horas. Eu falei, para que eu vou 6 horas? Culto quarta-feira, para que eu vou? Culto de libertação, para que eu vou? E eu não entendia. E Deus segurava na minha mão e eu vinha. Passava por esse lugar e com minhas 3 filhas pequenas, com medo. Eu disse, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, tira esse medo, porque com o medo vai me atrapalhar de eu vir. E eu continuei vindo, pastor. E o que me libertou foi eu ouvir a palavra. Eu ouvia cada culto que eu vinha, eu ouvia. E teve um dia que eu disse, eu estou ouvindo a palavra, estou vindo para a igreja, mas eu não estou batizada, eu não fiz uma aliança. Aí Deus disse, não se preocupa que o momento que tu fazer a tua aliança, tu vai chegar. E eu fiz a aliança e me preocupei com o batismo. E Jesus disse, o tempo de tu se batizar vai chegar. E eu me batizei. Entreguei minha vida, minha alma, meu corpo a Deus, meu espírito. E hoje, para honra e glória de Deus, eu estou aqui, pastor, libertada. Libertada para honra e glória de Deus, pastor. Deus. E Deus é maravilhoso. Ele liberta assim. Ele cura assim. Ele liberta assim, Ele cura assim, Ele sara assim. Porque Ele é o médico dos médicos e o psicólogo dos psicólogos. Só Ele te entende. Só Ele sabe o desespero que está em teu coração. E Deus, Ele via o desespero do meu coração e só Ele tirou, pastor. Quando eu falava para as pessoas diziam que era frescura. Porque isso é frescura tua. O que é que está te faltando para tu estar com essa frescura? Isso é frescura. Entendeu? Mas Deus viu e sabia que não era frescura, que era grave. E Ele, como médico, pastor, Ele entrou na minha vida e fez o impossível acontecer. E hoje, para a glória de Deus, eu sou liberta. E agradeço a esse Deus e glorifico o nome dEle, porque Ele é digno. Deus, aplauda Jesus, igreja, essa manhã. Deixa eu falar com você aqui. Se você ouvir, eu já ouvi um pouquinho da irmã Márcia, a gente já conversou. Mas se você ouvir o que a irmã Márcia passou na infância, na adolescência, né, irmã Márcia? Depois que pensou que ia construir uma família. Irmãos, não era para ela estar aí, não. Não era para ela estar aí, não. Era para ela, né? Era. Então, irmãos, então aí você vê, Jesus entrou na vida dela e Jesus libertou ela. Por sinal, eu quero parabenizar a senhora por ontem. Eu estava ouvindo um programa de rádio. Trouxe uma palavra abençoada. E Márcia pregou ontem, irmãos, como que, vou dizer uma coisa para você, que nem toda obreira da igreja aqui traz a palavra que ela trouxe ontem. Eu falo aqui, não estou falando aqui para agradar ela, não. E Deus te usou, então. Mas assim, que eu estou falando isso aqui por quê? Porque você deixou Jesus entrar na sua vida e Ele libertou. O que eu quero passar para os ouvintes é isso. Não importa qual é o trauma que você tem, Jesus cura. Não, né? Missionária Lindiana, eu vi o testemunho dela também, irmãos, um testemunho muito forte. Eu vi um pedacinho. Ela foi moradora de rua, não é verdade, missionária Lindiana? Então ela deixou Jesus entrar na vida dela. Eu estou todo arrepiado aqui, porque o que as pessoas estão precisando nos últimos dias, irmãos, é deixar Jesus entrar na vida delas. É deixar Jesus libertar, Jesus curar, Jesus transformar. É deixar Jesus fazer a obra na vida delas. Sim ou não, gente?
Porque eu te pergunto aqui, tem 4 anos que Jesus entrou na vida da irmã Márcia e fez esse trabalho lindo. Aí eu pergunto para você, Jesus não faz isso mais não? Faz ou não faz? Faz ou não faz, missionária indiana? Porque parece que Jesus não faz mais não. Tá vendo aí? Fala. Amém. Bispo, é muito importante aí o que a irmã Márcia falou, né? Isso, ela fez um pouquinho do resumo e ela está mostrando que ela vive Cristo, né? Que uma parte dela, da natureza terrena dela, morreu e ela deixou a parte de Cristo viver. E assim, quando o senhor falou em relação... Tem pessoas na igreja que não falam com o outro. O que nos supera hoje são essas coisas que, quando acontecem, essas coisas que tem pessoas que, por causa de uma situação, por causa de outra, despreza, vamos dizer assim, uma pessoa que nem a irmã Márcia. Para ela isso aí, um exemplo que eu estou dando, se alguém entrar hoje na igreja, independente do que essa pessoa, o cargo que ela tenha, e ela não dá uma paz do Senhor à irmã Márcia, isso é café pequeno. Por isso que às vezes a gente deixa passar essas coisas e a gente olha para Cristo, porque a gente sabe de onde a gente veio, do tempos das trevas, e a gente sabe aonde a gente está, e a gente serve a quem a gente tem crido e tem servido. Então é isso que nos fortalece, que o amor de Deus na nossa vida supera tudo. Então eu tenho para dizer isso nessa manhã, para a glória do Senhor. Irmã Rosa, depois o irmão Marcos quer falar também. Eu faço só uma pergunta, bispo. Pode fazer. O que o senhor acha de uma pessoa que tem anos dentro da igreja, praticando na obra, vindo certinho, e vive dizendo que está com depressão, e anos dentro da igreja, e anos. Me perdoe aqui. Irmãos, me perdoe, eu posso falar? Posso falar mesmo? Não tem problema se vocês me acharem ignorante. Não tem problema, eu seguro a onda. Mas para mim falta deixar Jesus entrar e trabalhar. Me perdoe, eu não estou dizendo aqui que não existe. Existe sim, é real. Não é frescura não. A depressão, ela é real, ela existe e não é frescura. Quem diz que é frescura está sendo ignorante. A depressão é real, ela existe, ela mata mesmo. Mas eu creio que Jesus cura a depressão, irmãos. Eu acredito que Jesus cura a depressão. Eu acredito que Jesus liberta. Eu acredito. Então por que Jesus, se ele fez na vida da irmã Márcia, se ele fez na vida da missionária indiana, se ele fez na minha vida, e quem recebeu aí a cura de Jesus, levanta a mão e dá glória. Por que Jesus não faz? Ele faz acepção de pessoas? Ele faz acepção de pessoas, gente? Então o que está faltando? Sou eu dar lugar a Jesus, sim ou não? Sou eu acreditar na palavra de Deus. Dizer que depressão é frescura é ignorância. Isso mata também, porque está negligenciando o que está acontecendo com a pessoa, sim ou não, irmãos? Então eu não posso negligenciar e dizer que é frescura. Mas eu tenho que entender que o mesmo Jesus que curou ontem, ele também cura hoje. O mesmo Jesus que libertou ontem, ele também liberta hoje. O mesmo Jesus que libertou das drogas ontem, ele também liberta das drogas hoje. O mesmo Jesus que curou a depressão ontem, ele também cura a depressão hoje. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Alguém pode dar glória a Deus aí essa manhã? Então esse estudo bíblico virou um culto pentecostal, é isso? E a missionária Lidiane já levantou para dar terra aí, ó, para isso. Eita glória! Pode falar, irmão Marcos. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu tenho uma amiga da família, ela já tem mais de 30 anos, e a semana retrasada ela me ligou chorando, falando: Marcos, eu não sei o que está acontecendo, já tem 2 meses que eu não consigo dormir. Vou dormir 6 horas da manhã, acordo 8. A família dela, a maioria dos primos são tudo traficante do PCC. A rua de baixo tem uma rivalidade de comando, e eles frisaram o quintal dela, como ela está no meio protegendo os primos. Meu Deus. Aí ameaçaram de morte ela, se pegar ela indo para a igreja, ia matar ela ou sequestrar.
E ela começou a ficar muito depressiva. Sim. Aí ela falou, não estou conseguindo dormir. E perto da minha casa não tem igreja. Ela gosta de igreja pentecostal. Que, como eu falei para o senhor, a minha família toda é de igreja. Sim. Aí eu falei, Andréa, faz o seguinte, vai na Universal, que é perto da sua casa. Ah, mas eu não gosto que eles pedem muito. Eu falei, mas você não vai lá porque eles pedem. Vai atrás da sua bênção, conversa com o pastor, pede oração para você dormir. Bom, conclusão, ela foi. Aí quando ela voltou, ela não me ligou, ela dormiu a noite toda. Olha que benção, tá vendo, gente? Aí no outro dia, ela falou, Marcos, eu dormi. Eu falei, aí eu brincando com ela, que eu sou muito brincalhão, né? Todo mundo me conhece. Eu falei, tá vendo? Eu falei para você ir buscar a sua vitória, e Deus escutou. Aí o que aconteceu? Sexta-feira teve o culto de libertação aqui. Eu passei o aplicativo para ela. Foi, ela entrou em contato comigo. Ela entrou em contato com o senhor. Aí ela pegou e falou assim, Marcos, eu falei com o pastor aí, expliquei tudo o que estava acontecendo. Eu falei, que bom. Aí, na hora das orações que o pessoal estava manifestando aqui, que estava pegando fogo mesmo, sim, o meu telefone deu um toque, né? Aí eu não atendi, porque eu falei, na hora da... Quando eu cheguei em casa, ela me ligou chorando, falando, Marcos, é incrível, o pastor da sua igreja estava pregando aí, eu estava escutando as libertações e de repente eu orando aqui, não conseguia abrir meus olhos e Deus mostrou uma bola amarela de fogo descendo a minha escada. Eita glória! Aleluia! E quando desceu a escada, veio uma lavareda preta de água suja. Olha aí. E no fundo da casa dela tem um canil que é impróprio pelo local, sim, porque é residência, que os vizinhos brigam muito. Só que a prima dela de cima, além de ser macumbeira, é uma pessoa maligna que... Aí ela, porque o primo é traficante, ela fala, meu primo rouba caminhão de picanha, não sei o que, vai matar, sim, todo mundo aqui, e os vizinhos ficam com medo, então não denuncia. Sim. Então é uma opressão maligna. Eu falei, rapaz, ela falou, Marcos, a lavareda aqui de água que ia caindo, parecia que a casa de cima tinha desmanchado. Eu peguei e brinquei com ela. Eu falei, Andréa, segura que isso aí é libertação. É forte. Entendeu? Aí quando eu falei assim, ela pegou e falou, será? Eu falei, você vai ver como é que sua vida vai ficar tranquila. Aí ela dormiu. Quando foi ontem, ela escutando a rádio aqui, sim, aí eu cheguei em casa, ela me ligou e falou, Marcos, eu vou perguntar para sua tia que é missionária o que quer dizer esse sonho. A minha tia estava na missão Antioquia, que é no interior de São Paulo, que é onde só fica missionários. Aí ligou para ela e ela pegou e falou assim, esse sonho é libertação. Eu não tenho muito entendimento, eu falei pelo conhecimento que a gente... Sim. Aí ela falou, Marcos, tudo que você falou bateu. Aí eu peguei e falei para ela assim, então você vai fazer o seguinte, digita de novo para o pastor e fala a bênção recebida, porque foi através dele que você foi, entendeu? Era isso que eu queria falar. Deus abençoe, irmão Marcos. Testemunho muito forte, dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Irmãos, aí eu pergunto para você assim, ó, esse trabalho que a gente faz na rádio é importante ou não é? Tá vendo aí? Por isso essa fúria do inimigo, sim ou não, gente? Porque a gente está alcançando vidas, ó. Quinta-feira mesmo, no clamor da meia-noite, quem estava acompanhando aqui? Uma moça, né? Ligou chorando, desesperada. E ela voltou para Jesus. Olha que coisa tremenda. Irmão Marcos ali, quer falar, Emanuel? Por favor. Sim. Estava no clamor da meia-noite. Olha que bênção. Glória a Deus, amém, Jesus. Então, veja como é importante também compartilhar o link da rádio, né? Porque se o irmão Marcos não compartilha com ela, ela não ia chegar até a gente. Verdade ou não é, gente? Por isso, quando a gente está pedindo ali, ó, pessoal, compartilha, é porque há essa extrema importância, né, gente? Há essa extrema importância de compartilhar. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, eu fico muito feliz em estar ajudando vidas,
né, está alcançando pessoas. Então Jesus ainda cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus resgata. Não importa qual é a doença, não importa qual é o problema, Jesus, ele opera o milagre. Quem pode dar glória a Deus aí essa manhã? Agora sim, há muita ignorância no meio do povo de Deus quando a gente fala sobre depressão. Sim ou não? Sobre doenças da mente. Elas são reais, elas existem. A gente não pode dizer assim, é frescura de fulano, frescura de ciclano. Não, porque a pessoa chega até tirar a própria vida. Sim ou não, gente? Chega até tirar a própria vida, e depois que morre, aí, irmãos, a pessoa agora, só Jesus, né? Só Deus para julgar e saber para onde foi. Não cabe a mim julgar a pessoa e dizer que foi para o inferno ou para o céu. Quem vai julgar ela é Deus, né? Mas a gente não pode negligenciar isso. Todavia, eu não posso pegar a responsabilidade que é minha e transferir para os médicos. Porque tem pastor, me perdoe aqui, eu não sei se eu posso falar isso. Eu posso falar? Posso falar ou não posso? Os ouvintes da rádio aí, será que eu falo ou não falo? Pode falar ou não pode? Eu não vou falar, não, é melhor não falar, gente. Então eu vou falar, porque tem pastor que não tem vida com Deus, que não tem vida no altar, que não ora, não jejuma. Porque eu vou falar para você aqui, pastor amigo meu já falou para mim assim: você é maluco, rapaz. Trabalhar com libertação, mexer com o demônio, deixa o demônio quieto na deles lá. Você não viu o rapaz que manifestou sexta-feira aqui? Quem estava perto de mim? Os dentes dele, irmãos, rangia, travava-se um no outro, ó. Né? Então veja, tem pastor que não quer mexer, já falaram comigo. Irmãos, enquanto eu estou no monte orando, tem pastor na praia. Não estou dizendo que não pode ir na praia não, mas enquanto eu estou de madrugada fazendo um programa orando, tem pastor em resort, tem pastor passeando, tem pastor se divertindo. E quando a gente está orando, está jejuando, está pagando preço, porque é preciso isso, tem gente que está fazendo o quê? Curtindo. Não estou dizendo que é errado curtir não, mas quem tem uma vida no altar, quem trabalha com libertação, tem que ter uma vida de sacrifício. Não pode ter uma vida normal. Então tem gente que não quer ter essa vida de sacrifício, sim ou não? Renúncia. Então pega a responsabilidade, porque Jesus disse assim, ó: em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês pegarão os serpentes, em meu nome vocês pegarão escorpiões, em meu nome vocês anunciarão o reino de Deus. Então tem gente que não quer viver o nome de Jesus, pega a responsabilidade que é dele e coloca nas mãos do médico. É ou não é? Aí vai para o médico não entende nada de espiritualidade, vai para o psiquiatra e vai passar remédio. Como tem uma pessoa que frequentava aqui na igreja, o problema é espiritual, foi para o médico, o psiquiatra passou tarja preta. Aí eu te pergunto, gente certa tomando remédio de doido, acontece o quê? Fica pior, fica ou não fica? A pessoa ficou pior ainda. Voltou para o médico disse que aquele remédio estava fazendo mais efeito, passou um mais forte ainda. E a pessoa ficou pior ainda. Terceira vez que vai para o médico fez, sabe o quê? Aumentou a dosagem, passou um remédio pior ainda. E essa pessoa, como está hoje, morta-viva. E o marido não reconhece que é espiritual e tenta tratar de forma natural, irmãos. E não adianta. Não resolve o problema, porque Jesus cura. A Bíblia diz que um jovem com espírito de loucura foi até Jesus, irmãos. E Jesus libertou aquele jovem. Quem pode dar glória a Deus? Há 18 anos atrás, eu tive no interior do sertão. Eu fui pregar Jesus, falar de Jesus lá. E quando eu cheguei lá, me levaram em uma casa e tinha um homem preso no quarto. Aquele homem, desde criança, estava preso num quarto, acorrentado. Sabe essas casas, não sei se você já foi no Ceará, mas ainda tem aquela... Quando eu fui lá, tinha aquelas casas de taipa ainda, né? Era um negócio feio, as pessoas abriam uma portinha assim e colocavam comida. Ele era criado igual um bicho, tratado igual um animal, um bicho.
E o que acontece? Eu fui lá com o meu amigo, o irmão Zé, que já partiu para a glória. E nós, na força do Espírito Santo e confiando em Jesus, na palavra de Deus, não na nossa força, entramos no quarto daquele homem. E nós oramos por ele, e ele foi liberto para a glória de Deus, irmãos. O que a ciência não faz, Jesus faz. O que o médico não faz, Jesus faz. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus dá ao homem uma nova oportunidade de vida. Só que para isso acontecer, eu tenho que ouvir a palavra e acreditar na palavra. Eu tenho que acreditar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Porque se eu ouvir a palavra e não acreditar, vai adiantar o quê? Nada. Não é só estar na igreja, não é só frequentar a igreja, não é só vir na igreja. É ouvir a palavra, acreditar na palavra e praticar a palavra. É crer que Jesus, que não existe nada que Jesus não possa fazer, irmãos. É acreditar nesse Deus que ainda opera milagres. Porque parece que Jesus mudou, mas Ele não mudou. Quem mudou foi a igreja, quem mudou fomos nós. A igreja hoje está muito mais humana do que espiritual. Sim ou não? A igreja, trazendo o mundo para a igreja. Por exemplo, as pregações hoje, elas acreditam mais nas ferramentas humanas do que na espiritualidade da Bíblia. Sim ou não? E a gente não pode aceitar isso, porque Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fale, missionária Lidiana. Rapidinho, eu prometo. Bispo, em relação ao suicídio, ontem, quando eu estava saindo para fazer um exercíciozinho de leve, como eu faço, aí o rapaz falou bem assim, alguém se suicidou ali. Olha aí. Aí eu falei, Senhor, mais um. Tomou chumbinho. Aí eu falei, ele deveria estar cheio de problema, passando por lutas espirituais, e a solução na hora foi tomar o chumbinho. E ali eu saí, né, para ir malhar. E quando eu chego lá, que eu estou malhando, mais uma pessoa que sai de casa, que há uns 7 meses, o Senhor me colocou, quando eu avistei ela assim, uma pessoa conhecida, ela olhou para mim, eu senti a alma dela, eu comecei a chorar dentro de mim. O Espírito Santo, ajude ela agora. Ela estava em ponto de... Nesse dia ela foi para o viaduto para se suicidar. E aí a irmã falou para mim que ela tinha saído o dia todo, que foi o dia das mães. Fez 1 ano agora, no dia das mães, foi isso? 1 ano. E ela queria se suicidar e estava no viaduto da Getúlio Vargas. Só que eu fiquei sabendo isso na hora, que quando eu cheguei em casa, que eu olhei para ela, ela estava sem tomar banho porque perdeu o filho, estava surtando mesmo, o bispo, estava louca já, tomando remédio de depressão. E aí o marido dela estava presente. Eu sentei, eu tinha chegado do trabalho, eu estava cansada, foi um dia de segunda-feira. Eu sentei na varanda e falei para ela assim, você está muito doente, e ela é evangélica. Eu falei, você precisa se colocar na posição para Deus te fortalecer espiritualmente, porque Deus levou teu filho, o filho era especial, mas você tem que saber que teu filho não tinha pecado, ele foi para o céu, e Deus aliviou o teu fardo. Agora você não pode ser egoísta de você querer que Deus... Ela não estava entendendo porque Deus levou o filho dela. Ela não queria, ela ficou nesse estado porque Deus levou o filho dela mesmo doente, que não era para Deus levar. E aí foi quando Deus me usou, eu falei para ela, eu falei, você tem que deixar de ser egoísta e você saber que seu filho está em um bom lugar, que Deus levou ele para o céu, e que você precisa de se levantar, que em cima desse problema, Jesus, ele vai te usar para tu ajudar outras pessoas. Bispo, diante de Deus, na hora, eu fiquei com vergonha, assim, um pouco, porque a família toda incrédula, algumas pessoas que eram incrédulas ali, mas viu o milagre de Deus. E eu falei, eu posso fazer uma oração por você? E o clima onde eu estava era um clima pesado de demônio. Pessoas incrédulas. Aí vamos até a cozinha da irmã dela. E o marido veio. Então eles se assustaram quando eu falei isso. Por quê? Porque assim, não, é crente, não vou orar. E aí eu só coloquei a mão na cabeça dela, não fiz oração de libertação. Eu pedi ao Senhor, para o Senhor afirmar os pensamentos dela, para o Senhor dar cura espiritualmente a ela e ajudar ela nessa batalha. Ela não estava sem dormir, bispo, ela vinha para essa lagoa. E a mulher é crente, viu? Crente, ela vinha para essa lagoa, bispo, o dia todo deitada no banco, chorando num sol quente, ia para casa à noite.
tem 1 ano isso. E quando eu coloquei as minhas mãos, que eu sempre falo que as minhas mãos é ungida, se você crê que a sua mão é ungida, que Deus ele manda o poder do alto nas tuas mãos, ele manda, independente. E ali eu falei, Deus, as minhas mãos é ungida, meu pai, as minhas mãos representam o Senhor. Coloquei a minha mão na mente dela, e eu já tinha passado por que ela estava passando, que eu já tive depressão, já fiquei praticamente surtada, fiquei maluca, através de problema. E eu falei para ela que Deus tinha... Exatamente isso. Eu quero só pegar um gancho da senhora aqui. A gente tem que entender que a depressão é real. Eu repito mais uma vez, né? Existe, não é frescura. Mas Jesus cura a depressão. Cura. E Jesus me curou porque eu queria Jesus. Eu queria que Deus, eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha mente. E eu falei, Deus, se aconteceu comigo, o Senhor me curou, e está acontecendo com ela a mesma coisa por causa de problemas diferentes, o Senhor vai fazer um milagre na vida dela, porque é o Senhor que faz, não sou eu. E ali estava o esposo, os filhos e a irmã. A irmã veio até aqui na igreja esses dias. E Deus fez o milagre, ela dormiu, que nem o irmão acabou de falar aí da própria cunhada dela, não foi parente dele. Ela dormiu, nunca mais ela tentou suicídio, para honra e glória do Senhor. Mas quando foi sábado, eu encontrei ela de novo. Deus faz isso. Ela estava lerda, porque ela tem um outro filho especial. Ela disse que teve uma briga com a psicóloga, lá na Paz. E eu falei, ela me contou a história ali. Eu parei de fazer exercício. E eu ouvi ela ali, e eu aconselhei ela, porque a psicóloga estava precisando de ajuda, estava precisando de Jesus, porque como é que uma psicóloga está em uma área para trabalhar e vai discutir com uma criança que tem problema mental, criança especial. E aí eu tive que entrar em 2 áreas, ser uma psicóloga também e deixar Deus trabalhar na minha vida. E foi quando eu conversei com ela, levei ela na minha casa ontem, não fiz exercício. Ela respirou fundo e ela falou assim, como é bom a gente sair e encontrar uma pessoa de Deus. Eu estou bem, eu estou outra pessoa. E foi para casa e o esposo veio buscar. Então tem pessoas, em relação agora rapidinho, o que eu queria falar com a corrente de libertação, em libertação, bispo. Nós temos pessoas aqui dentro da nossa igreja que Deus quer usar como trabalhando na libertação. Como a gente vê sexta-feira, a libertação não é só o bispo, a libertação não é só a missionária lindiana, mas tem pessoas que, se tivesse aqui hoje, nesse estudo aqui, aprendendo o que a gente está aprendendo, ou então, dá lugar ao Senhor, tem uma equipe maravilhosa para Deus usar aqui nessa igreja de corrente de libertação, porque Deus está mandando pessoas, e a gente está sem pessoas para trabalhar nessa área, e às vezes, eu tenho que falar, fica muito puxado para o Senhor, mais ainda. Para mim não puxa tanto, mas para o Senhor, que tem uma responsabilidade maior do que a minha, fica puxado. E eu digo a vocês que estão me ouvindo, que você que tem um trabalho aqui, que Deus te colocou aqui nessa igreja, e você tem um chamado, e você está se escondendo, não se esconda, porque Jesus ele vai te pegar e não adianta, aonde você estiver. Se não for aqui na igreja, ele vai colocar alguém lá no parque da cidade. Ele vai colocar alguém lá na lagoa. Ele vai colocar alguém na tua casa, teu vizinho. E tu vai ter que expulsar um demônio. É isso que eu tenho que falar em nome de Jesus. É verdade. Outra coisa que eu quero, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A ciência está resolvendo os problemas da alma? Está conseguindo resolver? Os médicos estão conseguindo resolver os problemas psicossomáticos? Então eles estão aumentando ou diminuindo? E como é que a ciência tem tratado isso? Tome-lhe remédio. Sim ou não? Você sabia qual a classe de medicamentos que mais vende nos últimos dias? Para a cabeça, depressivos, tarja preta, sabia disso? E o remédio, ele resolve ou mascara? Já diz o ditado, remédio, ele é para remediar, ele não é para curar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a ciência não vai resolver aquilo que é para a igreja resolver. Só que a igreja tem entregado nas mãos dos médicos aquilo que é para ela resolver. Como eu falei sexta-feira aqui, existe enfermidades, mas existe espíritos de enfermidades. Lucas vai deixar claro quando é doença e quando é espírito de enfermidade. Eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria dos problemas são espíritos de enfermidades. É claro que existe a doença que deve ser tratada,
e não mascarada. Mas a gente aprendeu a mascarar. Aliás, os próprios médicos aprenderam a tratar a doença e não trazer a cura. Se a pessoa está com açúcar alto, toma um remédio. Se a pessoa está com a pressão alta, toma um remédio. O remédio não cura, ele mascara o sintoma. Então, até o médico, os médicos da atualidade, não aprenderam a curar e sim tratar, né? Então veja que a própria doença, ela não é tratada com a cura, quanto mais os espíritos de enfermidade não estão sendo tratados com a cura, porque a pessoa vai mascarando também os sintomas de possessão. Às vezes a pessoa está na igreja com sintoma de possessão, mas ela não vai buscar a cura dela. Ela mascara, ela não deixa ser tratada, ela não deixa ser curada. Tem pessoas dentro da igreja que estão possessas, mas quando vê uma oração de libertação, ela se prende. Ela diz assim: eu oro por pessoas aqui sexta-feira, irmãos, que a pessoa se trava. A pessoa coloca um pé na frente e outro atrás, e assim: ele não me derruba. Não sou eu que quero derrubar ninguém, não. É para a pessoa ser liberta daquele mal, é para a pessoa receber a libertação. Mas se a pessoa trava, mascara, ela mascara o problema, ela recebe ali um remédio, mas ela continua doente. É ou não é? Não abre o coração. Eu tive aqui a primeira vez, quando o Senhor veio na minha direção para orar pela minha vida, o Senhor começou a falar as coisas: o Senhor, levante sua cabeça. E o inimigo tentando me segurar. Aí quando o Senhor falava levante sua cabeça, eu dizia: eu não vou levantar. Ele quer que eu levante a cabeça para eu chorar, e eu não vou chorar. E aí não teve uma hora que não teve mais como. Eu levantei a cabeça, o Senhor segurou em minhas mãos, conversou comigo, e não teve como, as lágrimas desceram. E eu entendi que naquela hora foi Deus me lavando, me libertando de todo o mal que estava me prendendo e causando opressão na minha vida, porque Deus usou uma serva dele para falar: Márcia, tudo que está te oprimindo, te entristecendo, te angustiando, te colocando medo, Deus vai tirar da tua vida, porque você é especial para Ele. Você mora naquele lugar, naquele condomínio com aquelas crianças, mas você não vai sair daqui, porque Deus tem um chamado em sua vida para você fazer algo para Ele, viu? E Deus vai te libertar. Ela não fala Deus vai te libertar, dizia Deus vai agir na tua vida, porque Ele te ama. Você mora ali, as pessoas pensam que você está sozinha ali, mas você tem um Deus que cuida de ti. Há de quem tocar em você e nos teus filhos. Ninguém mexe com você nem com os seus filhos, porque Deus está te guardando. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Deixa eu falar uma coisa com você. Já estou entrando aqui no estudo aqui. Eu tenho meia hora para encerrar o estudo, mas você sabia que às vezes a gente tem que fazer uma autolibertação? A gente que trabalha com libertação, às vezes a gente tem que fazer uma libertação na gente mesmo. Quem sabia disso aí? Mas eu falo a libertação de botar a mão na cabeça mesmo e dizer assim: em nome de Jesus, todo o mal da minha vida vai embora. Porque às vezes, irmãos, nós que trabalhamos com libertação, a gente não está livre de um demônio tentar acessar nosso corpo. Sabia disso? É. E muitas vezes a gente tem que ficar atento aos sintomas de opressão. Tem que ficar atentos aos sintomas de opressão, maus pensamentos, vozes, desejo de suicídio, tristeza profunda, angústia e amargura profunda. Aí nós que trabalhamos com libertação, a gente não vai deixar qualquer pessoa colocar a mão em nossa cabeça, porque através da imposição de mãos, estou aqui, rapaz, eu entrei hoje numa área de libertação, viu? Através da imposição de mãos existe a transferência. Então por isso que você não pode deixar todo mundo colocar a mão na tua cabeça. Então você mesmo, ó, eu tenho que falar aqui, eu não posso falar. Você mesmo tem que botar a mão na sua cabeça às vezes, que trabalha com libertação. Estou ouvindo maus pensamentos. Bispo, e o senhor faz isso? Faço.
Porque eu também não estou livre de um espírito maligno tentar acessar minha vida e meu corpo. Eu também, Jesus disse que o demônio anda ao derredor. E ele quer voltar para cá, ele chama de casa. Então o que acontece? Quando eu percebo que eu estou tendo maus pensamentos, quando eu percebo que eu estou ouvindo vozes estranhas, e acontece com o Senhor, mas é claro, acontece. Quando eu percebo uma tristeza profunda, uma angústia, uma amargura, eu já sei o que é, libertação. Coloca a mão na minha cabeça e ordeno, espírito maldito, pega a tua bagagem, sai! Manda para lá. Quem está entendendo, irmãos? Porque a gente mexe com o mundo espiritual. O que é natural não vai entender. A gente mexe com o mundo espiritual. Aí a gente não entende isso. E o diabo fica, os demônios ficam disfarçadamente trabalhando, né? Por exemplo, 15 dias atrás, eu sempre tenho, às vezes eu tenho muita batalha espiritual. Mas 15 dias atrás, por exemplo, eu vi na madrugada, entrando no meu quarto, um monte de demônio. Foi. E eu comecei a orar o Salmo 91. Aí eu levantei, mas eu estava com medo de levantar. Foi. Com medo de ir até no banheiro, irmãos. Aí eu peguei e fui. Falei assim: em nome de Jesus, os espíritos malignos. Aí sabe o que aconteceu? A luz da casa acendeu sozinha. Aí eu falei: não vou desistir não, bora, você tem que sair. Pelo nome do Senhor Jesus, tem que bater em retirada. Não pode resistir, o nome de Jesus é mais forte que você. Aí foi embora. Mas se eu, como homem de Deus, digo assim: não, eu sou homem de Deus, eu prego a palavra, eu sou pregador, isso não vai acontecer comigo. Aí os espíritos, eles ficam ali a vida toda, irmãos, escondidos. E a pessoa endemoniada o tempo todo, porque a pessoa acha que prega, porque a pessoa acha que é crente, que toma Santa Ceia, que é batizado, mas é endemoniado. Sim ou não? Exatamente. A gente tem que fazer essa autolibertação, irmãos, porque a gente não está livre. Ninguém aqui está livre de um espírito maligno tentar acessar a nossa alma. Amém? O irmão Marcos ali, dá para ele falar ali? O Breiro Emanuel de Jesus. O senhor falando de espírito, quando eu era jovem, eu saí da casa de uma namorada 2 horas da manhã e estava no ponto de ônibus. E tinha um cemitério. E de repente eu olhei para cima para ver se o ônibus ele tem uma curva. Quando eu olhei assim, que eu olhei para baixo, eu vi uma mulher perto do cemitério, bem longe. Nenhum corredor de São Silvestre chegava tão rápido. Aí ela vestida de branco, cabelo escorrido. Eu não liguei, para mim era uma pessoa normal. Aí eu olhei para ver se o ônibus vinha. Quando eu olhei do lado, ela estava do meu lado com a bala na minha bochecha. Aí eu pulei do ponto para o meio do asfalto. Falei: tá amarrado, sai para lá. Ela pegou e falou assim: te assustei, só tinha 2 presas na boca. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, sai para lá. E ela foi subindo, e na curva que o ônibus descia, ela entrou. E eu entrei dentro do ônibus, sentei perto do motorista, porque depois da meia-noite ali em São Paulo só passa de 1 em 1 hora. E eu desci perto, não tão perto de casa, mas eu corri tanto que chegou a me dar uma dor aqui assim eu não olhava para trás não. Sim. Aí eu corri na beira da cama da minha mãe e falei: mãe, aconteceu isso. Ela: vai orar, rapaz, que nada. Aí eu fui dormir com aquele medo, peguei, orei, dormi. Quando eu cheguei no outro dia na empresa, eu conversando com uma paraibana na hora do almoço, eu falei o fato ocorrido. Ela falou: não, isso é alma penada que fica vagando. Eu falei: oxe, vai vagar para lá, eu não tenho nada a ver com isso não, né? Aconteceu isso é um espírito diabólico. Verdade, um espírito maligno, né? Isso aconteceu, eu tinha o quê? Uns 18 para 19 anos. Exatamente, o que eu estou dizendo aqui, porque assim, às vezes a gente acha porque a gente
prega, que a gente está na igreja, que a gente ora, que a gente toma Santa Ceia, é batizado, que a gente está livre de um demônio tentar acessar a nossa vida. Se ele tentou, irmãos, contra Jesus, quanto mais a gente. Verdade ou não é? Ele manifestou em Pedro. Quem sabia disso? Pedro falou para Jesus: mestre, não se entrega. Aí Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Então Pedro estava o quê? Manifestado com demônio, discípulo de Jesus, andando com Jesus, e estava manifestado com o espírito maligno, irmãos. Então a gente tem que ter cuidado e fazer essa autolibertação. Sentiu enforcando? Foi me enforcando mesmo, eu não conseguia respirar. Não, eu não conseguia respirar, e eu querendo pelo menos clamar o salmo, eu não conseguia falar. Na época até da campanha que você deu o sangue do cordeiro. Aí eu senti o ventilador caindo e aquele negócio minha em cima da cama, eu querendo levantar, e não conseguia levantar, nem conseguia falar nada. Aí quando eu falei dentro de mim, o sangue de Jesus tem poder, foi que eu consegui levantar e abrir. Aí quando eu peguei o sangue do cordeiro e joguei no meu quarto todo e fui orar. Amém. Mas foi horrível. Por exemplo, há 15 dias atrás mesmo, quando eu te passei essa luta espiritual, eu estava na cama e eu ouvi uma voz dizendo assim, ó: eles querem acessar a tua alma, não deixe. Bem assim. Eu ouvi a voz dizendo assim: eles querem acessar a tua alma, não deixe. Aí na mesma hora, irmãos, eu comecei, que eu não sou besta, né? Por isso que tem que conhecer a Bíblia. Aí eu comecei a me arrepender dos meus pecados. Foi. Eu comecei: Senhor, perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados agora pelo sangue de Jesus. Eu confesso todos os meus pecados pelo sangue que eu falei. Se eu morrer também, eu já confessei agora os meus pecados a Jesus, né? Vai que eu vou morrer. Aí eu falei: ó, vai que eu vou morrer, eu já confessei meus pecados a Jesus, já estou livre. Aí, irmãos, eu comecei a confessar os meus pecados, e aí eu clamei pelo sangue do Cordeiro. E aí eu comecei a clamar o Salmo 91, e aí o mal bateu em retirada para a glória de Deus. Mas eu estou contando esse testemunho aqui para dizer para você que você, irmão, ninguém é imune a esse mundo espiritual. Ninguém está livre. Não é porque uma vez eu ouvi um pastor falar a pior besteira da vida dele. Ele falou assim, ele foi consagrar uma bispa, né? E aí ele me convidou vários pastores para ir. Eu fui. Foi no Los Pampas. E aí tinha um jantar grátis, aí eu fui lá, né? Comer esse churrasco, né? Foi bom, viu? Pensa na comida. A pastora tinha dinheiro, aí ela me deu um voucher para mim lá, né? Fui eu. Aí eu fui lá comer esse churrasco. Aí tinha um pastor que ia consagrar ela. Aí ele falou assim: irmãos, a partir de agora que ela vai ser consagrada a bispa, e se Deus leva 1 minuto para ouvir a oração do crente, do bispo leva 10 segundos, ó. Aí eu falei: a pior besteira que falou da vida dele. Título não quer dizer nada. Não é porque eu sou bispo, sou pastor, que eu estou livre de receber um ataque espiritual, irmãos. A gente tem que ter a nossa vida com Deus e estar vigiando. Jesus disse: vigiai para que não entreis em tentação. A gente tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Porque se até Pedro ficou endemoniado, o homem que a sombra curava, quanto mais nós. Aí a pessoa diz assim: ah, eu sou bispo, eu sou pastor, não, eu não posso, o espírito maligno não consegue entrar na minha vida. Aí a pessoa fica endemoniada. E tem tanto pastor endemoniado aí que tu nem sabe. Tem tanto bispo endemoniado, apóstolo endemoniado, que você nem imagina. Você vai lá os crentes. Por quê? Porque não vigia. Porque acha, porque tem um título. Que tem um título que... Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Demônio não tá respeitando o título de ninguém, irmãos. Demônio não respeita título de ninguém. Tentou Jesus. Sabe o que garante a nossa vida com Deus estar intacto, de um espírito maligno não acessar a nossa vida? Primeiro é a vigilância. Vigiar. E vigiar com o que, bispo? Vigiar com o pecado. Vigiar com o que a gente vê. Vigiar com o que a gente ouve. Vigiar com o que a gente fala. Vigiar constantemente. Sabe por quê?
Tem uma coisa que todo mundo aqui, às vezes todo mundo não, a maioria das pessoas negligencia: falar mal de homem de Deus. Às vezes a pessoa fala demais, conversa demais. Aí a pessoa, quantas pessoas, irmãos, às vezes está doente, está pagando preço, né? Por quê? Porque fala demais, porque conversa demais, julga demais. Ah, não, eu vou falar mal mesmo. Aí espírito maligno acessa a vida da pessoa, gente, né? A pessoa fica assistindo o que não é para assistir. Tem gente que é viciada em assistir pornografia, está assistindo aquelas coisas ali, ó. Aí os espíritos malignos acessam a alma daquela pessoa. Tem gente que fica ouvindo música endemoniada. Ah, não tem nada não, bispo. Eu ouvi essa música aqui, essa música que você sabe que foi feita por um homem endemoniado. Aí a pessoa fica ouvindo aquela música. A letra não tem, você escuta se você quiser, mas que dá acesso ao espírito maligno, dá. O mundo espiritual é real, e a gente precisa ficar vigilante a ele. Mas se porventura você teve acesso a alguma coisa dessa, não está tudo perdido não. Você tem que pedir perdão e fazer a autolibertação em você. Colocar a mão na sua cabeça, acessar o sangue de Jesus e falar: em nome de Jesus, todo mal contra a minha vida sai. Quem está entendendo? Veja seu estudo aí. Eu tenho uns 20 minutos. A aula hoje foi de libertação, hein? Quem gostou, diga amém. É maravilhoso, irmã Márcia? Pessoal, ó, o Espírito Santo me conduziu isso aqui. Por quê? Porque assim, a gente falou um pouco sobre libertação aqui essa manhã, né? Porque o crente não está livre. O crente não está livre. Por exemplo, fala no microfone aqui. Uma vez mesmo aqui na igreja, tinha uma irmã aqui que ela só andava dançando no mistério. Dançava, rodava, sapateava. Aí quando foi um dia, culto de libertação, eu botei a mão na cabeça dela. Quando eu botei a mão na cabeça dela, manifestou um demônio. Aí sabe o que o demônio falou? Quem dançava era eu. Foi. Quem rodava era eu. E aí falou assim, ó, me perdoe a palavra aqui que eu estou na igreja. Falou assim: seu desgraçado, você me descobriu. Foi? Brincadeira, missionária Nélia? Quer dizer, a pessoa ir na igreja há muitos anos. Aí, sabe o que aconteceu depois? Ela ficou com raiva de mim. Saiu da igreja, ficou com raiva de mim. Aí eu pergunto para você, ela foi liberta? Continuou endemoniada. Por quê? Porque achou que foi eu. Nem sei o que ela achou, né? Nem sei o que ela achou, porque a pessoa manifestou que estava endemoniada, né, gente? Então assim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, a pessoa está na igreja há muito tempo e não faz uma autolibertação nela. Não é que a pessoa precisa manifestar, não é isso. Mas você mesmo, dentro da sua casa, você mesmo com Deus, né? Não precisa chegar a esse ponto de manifestar na igreja. Mas às vezes a pessoa não sabe disso. Às vezes nunca foi ensinado isso para ela. Por isso que eu estou aqui ensinando a você essa manhã, que a gente precisa fazer essa autolibertação. Porque não importa se eu tenho 22 anos de crente, não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou bispo, não importa se eu sou obreiro, eu também, se não vigiar, posso ficar endemoniado. E o pior, que ninguém nunca vai fazer uma oração de libertação em mim. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar a vida toda ali endemoniado. Porque quem vai pegar aqui uma vez, eu não sei se eu vou falar isso aqui, não sei se fala, não fala. Vou dizer aqui, uma vez aqui na igreja, alguns anos atrás, eu peguei aqui para fazer libertação com as obreiras. Foi. E não se assuste, manifestou muitas. Manifestou muitas. Foi uma reunião fechada. Eu falei, não, vai ser só obreira, porque eu vi que tinha necessidade. E eu comecei a fazer libertação nas obreiras e manifestou muitas. Mas a pergunta é, tem necessidade de chegar a esse ponto?
Não, por que não tem? Porque você mesmo, dentro da sua casa, pode fazer a libertação em você. O que eu estou te ensinando aqui, você não vai aprender em quase lugar nenhum. Não precisa chegar a esse ponto de um obreiro, de um crente que congrega há muitos anos, que conhece a palavra manifestar na igreja, porque ele mesmo tem que entender que ele tem a necessidade de fazer essa autolibertação nele. A manifestação é para aqueles que não têm ainda esse conhecimento, porque é vergonhoso um obreiro manifestar. É vergonhoso ou não é? É vergonhoso, né? Um pregador manifestar. É vergonhoso ou não é? Mas precisa chegar a esse ponto de vergonha? Não precisa. Por quê? Porque se a pessoa entender isso e fizer uma autolibertação nela, né? Perceber que está ouvindo vozes. O meu objetivo não é envergonhar ninguém. O meu objetivo não é que alguém seja envergonhado. Jamais, a gente não quer isso. Porque Deus, Ele não quer envergonhar ninguém. Diz o ditado que Deus não envergonha, mas na verdade envergonha, irmã Márcia. Porque existem muitos homens que foram envergonhados por Deus. Até o próprio rei Herodes morreu com a boca cheia de quê? Porque não deu glória a quem? Então o rei foi envergonhado, sim ou não? O próprio rei Nabucodonosor foi envergonhado por Deus quando viveu igual a bicho. Deus falou assim: porque você não deu a glória para mim, você vai viver igual a bicho. Então na história da humanidade Deus envergonhou muitos homens. Então Deus envergonha, mas a vontade soberana de Deus não é envergonhar. Então Deus vai dando oportunidades, Deus vai dando chance. Para quê? Para que o homem se liberte do pecado, né? Existem pessoas que estão no pecado, mas não se libertam. Então tem que se libertar e fazer essa autolibertação. Porque quando chega a ponto de ser envergonhado, é porque já chegou ao limite. Deus já deu oportunidade há muito tempo e a pessoa não abraçou a oportunidade. Fale, mulher de Deus, para a gente encerrar essa manhã. Amém. Eu estava passando um tempo em um lugar, né, por agora, e eu geralmente acordando de madrugada para orar. E aí, sempre que eu dobrava o joelho no meu quarto mesmo, nem fora, eu começava a orar, e aí do nada eu começava a pensar coisa aleatória. E do nada era problema e nada outro problema, e parava a oração. E aí já nem sabia mais do que eu estava falando, o que eu estava pensando, orando no oculto. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui para pegar o óleo que ficava disponível em cima do púlpito, né? Para colocar assim um pouquinho de spray na minha mão, para ungir a minha cabeça e fazer essa autolibertação. Porque me veio ao pensamento de fazer isso, de expulsar. E de pegar o óleo e colocar na porta do meu quarto e determinar que demônio nenhum, nem espírito nenhum iria entrar dentro do meu quarto. Aí o que aconteceu? Eu fui privada de fazer isso, porque a superior e a liderança do local, né, a direção do lugar que eu estava, não me deixou, porque disse que isso era obra para os presbíteros. Isso. Sim, sim. Eu falei, pois na minha igreja a gente pode fazer sim. E na palavra de Deus está escrito, peguei e falei com ela, na palavra de Deus está escrito que no nome dele a gente curaria e expulsaria. Então eu posso expulsar e também usar o nome de Jesus para curar a minha vida. Tanto é que eu pedi o óleo para Denis, eu pedi para ele levar o óleo para o lugar onde eu estava. E de lá eu fiz com esse óleo isso. Eu fiz essa oração. É isso. Para expulsar. Aí, esse relato dela de aqui madrugada. É importante, por quê? Porque assim, existem igrejas que têm essa doutrina. Verdade. É doutrina de igreja que a pessoa não pode fazer uma autolibertação. Verdade. Então imagine. E eu como pastor aqui, que o presbítero é um pastor, né? Eu vou ter acesso a você 24 horas? E quando vi os maus pensamentos, como vinha esse problema aí que a irmã estava passando, esse sintoma de possessão, aí eu vou ligar para o bispo Paulo, eu vou chamar um pastor, eu vou chamar alguém para vir até a mim? É assim? Então eu tenho que usar a autoridade do nome de Jesus. Eu não posso ser dependente. Que eu estou pregando e ensinando a você aqui não é uma autossuficiência, mas é uma maturidade.
em que você pode, em você mesmo, fazer uma autolibertação. Que você pode, você mesmo, quando você ouvir vozes, sabe aquela música mundana que fica na tua mente? Você tem que expulsar isso. Aquele desejo de pecar, aquele desejo de fazer algo estranho, né? Você tem que expulsar isso. Aquele sentimento, aquele mau pensamento, aquela seta, você tem que expulsar isso. E aí você vai ver como a tua vida vai mudar, irmãos, quando você começar a fazer isso. Toda vez que vier um mau pensamento, você expulsar. Toda vez que vier um mau desejo, você expulsar. Toda vez que vier um ataque maligno contra a tua vida, você mandar embora. Você vai ver que a tua vida vai mudar para a glória de Deus. Nunca mais você vai ser o mesmo, que você está aprendendo a trabalhar com libertação em você mesmo. Olha, tem um livro que eu li há muitos anos atrás. Eu trabalho com libertação há 22 anos, mas eu estudo sobre libertação. Eu estudo porque é a necessidade de estudar, aprender com outras pessoas que trabalham, né? Por exemplo, assim, eu tenho um pouco a ensinar devido à prática de experiência, sim ou não? Sim. Então alguém pode aprender comigo, sim ou não? Mas eu também aprendo com alguém que é mais experiente que eu, sim ou não? Porque a vida é um aprendendo com o outro. Então ali eu pego um livro de alguém que trabalha com libertação, estudo, né? Por exemplo, eu li um livro que eu não sei se acha mais esse livro, que diz o nome Porcos na Sala. E o livro de Porcos na Sala fala sobre o vômito na hora da libertação. Que ali é uma libertação, a pessoa está vomitando. Às vezes não vomita nada, mas a pessoa está sendo liberta. É um tipo de libertação, vômito. Quando a pessoa cai, é uma libertação. E o livro Porcos na Sala é uma coisa que me chama a atenção, que dizia o seguinte: você cria um porco dentro de casa. Na hora que você abrir a porta, para onde que ele vai? Ele vai para a lama, para o chiqueiro. Então, é da natureza dos porcos ir para o chiqueiro. Então, da natureza humana é sempre buscar o pecado. Nós somos maus, irmãos. Jesus disse assim: vós homens, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Jesus disse assim, humanamente falando, quando o jovem rico chamou ele de bom, ele disse assim: não me chame de bom. Bom é Deus. Todo homem tem a natureza pecaminosa. A gente, sem tirar ninguém, a gente vai buscar a maldade, a gente vai buscar o pecado, nós somos traiçoeiros, nós somos falsos, nós somos arrogantes, a gente fala mal dos outros, é ou não é? Não tem ninguém bom não, irmãos. Nós somos, eu sou invejoso, sou traiçoeiro, sou maldizente, falo mal dos outros, eu não presto para nada, eu sou mau. Se eu sair de Jesus, eu vou para a lama. Se eu sair de Jesus, eu sou um porco que, se sair de Jesus, vai para a lama, vai para o pecado, irmãos. É por isso que eu preciso estar constantemente buscando a minha libertação todos os dias. É por isso que eu preciso estar aos pés da cruz, dizendo: Jesus me liberta, Jesus me transforma, Jesus me cura, Jesus perdoa meus pecados. Sabe quantas horas por dia eu peço perdão pelos meus pecados? Todas as horas, porque eu reconheço que eu sou um porco cheio de bacon. E se soltar esse porco, vai para a lama, vai para o pecado, porque todos os homens são pecadores. Vós sois maus. Se não fosse Jesus, irmãos, é por isso que Jesus é o centro. Se não fosse Jesus, estávamos perdidos. Por isso eu e você precisamos todos os dias buscar a nossa libertação. Não existe isso de liberto uma vez, liberto para sempre. Eu fui liberto uma vez e eu estou liberto para sempre. Não, a libertação é constante. No dia que a casa estiver vazia, eles vão entrar. E às vezes a nossa casa está vazia. Isso aqui é pregação para um dia, sim ou não?
Vazia de quê? Nem todo dia a gente está cheio de Deus. Eu não sei você, mas nem todo dia eu estou cheio de Deus. Tem dia que eu estou vazio. E no dia que eu estiver vazio, eles entram. É ou não é? No dia que a gente está vazio, eles entram. Ele não espera, eu vou esperar ele se encher de Deus de novo. Não, porque se eu me encher de Deus de novo, eles não vão conseguir entrar. Então vacilou, irmão. A casa ficou vazia, os demônios entraram. Quem falou não foi eu, foi Jesus. É por isso que a gente precisa estar atentos, vigilantes, para que a nossa casa espiritual não esteja vazia. Sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre jejuando, sempre nos enchendo de quem? De Deus, para que os demônios não acessem a nossa vida. Quer falar ainda, Tainá? Conclua. Eu cortei você, não foi, Tainá? Não se preocupe não. É porque, dando continuidade, com esse mesmo óleo, eu peguei ele, eu ungi ele, como o Senhor ensinou aqui, na testa, na garganta, atrás, no coração, ungi meus joelhos e os pés, e comecei um clamor dentro do meu quarto. E eu comecei a repreender, isso foi na sexta-feira, e comecei a repreender todo o mal, levantei um clamor, toda a palavra maldita, e no final de tudo, como o Senhor acabou de confirmar aí, falando dos porcos na sala, eu vomitei tudo, e no meio do fogo, a comida que tinha sido cachorro quente, vomitei tudo, e no meio de tudo que eu vomitei, veio duas bolinhas brancas, como se fosse duas uvinhas, como se fosse uma uva dividida no meio. Eu vomitei tudo, e de diferente do vermelho do cachorro quente de ketchup, tinha essa lista de dois negócios. Eu não sei o que era, mas no meu clamor e pela fé que eu fiz, e com o óleo que foi consagrado, eu orei, e pela minha fé também, pela conduta, pela determinação que eu tive, eu me autolibertei e vomitei tudo aquilo, o que tinha me feito, o que estava me fazendo mal, já há uns 2 dias me sentindo mal. Amém. Então foi vomitado tudo naquela hora, na sexta-feira. Aí eu te pergunto uma coisa, ela orou, né? Jesus libertou, através da vida dela mesmo, Jesus usou ela para libertar ela. E aí pronto, acabou? Não acabou? Não acabou. Agora tem que manter. Nós também temos que manter essa libertação constantemente. Amém, irmãos? Para a gente encerrar, tem alguma dúvida? Ari, o irmão Dene, obreiro Emanuel. Eu tenho uma dúvida em relação ao nome de Daniel, porque eu já tinha lido alguns tempos atrás, e aí eu tinha conversado até com o Henrique. Aí eu falei com o Henrique que o nome de Daniel era Belsazar. Aí ele pesquisou lá e tinha uma pesquisa que dizia que o nome era Baltazar. E tem uma... é porque assim... Eu me lembro que eu te falei alguma coisa a respeito disso, não foi? Que foi isso mesmo, eu perguntei o bispo. Só que eu não estou lembrado agora, porque eu fiz uma pesquisa também, cheguei a um denominador, não foi? Foi, mas é porque eu fiquei assim meio... Mas eu posso, depois a gente frisar essa pesquisa novamente e te responder. Pronto. Porque a gente não grava tudo, né, irmão? Não guarda tudo, né? E o que eu não souber, eu digo, eu não sei, mas eu vou buscar a fonte para trazer o ensinamento. Amém, pessoal? Então, realmente, eu me lembro, Deni, que teve essa, né? A gente pesquisou juntos aí, a gente chegou, não foi? A uma ideia. Mas alguém tem mais alguma dúvida aí, irmão? Se quiser perguntar, pergunte agora ou cale-se para sempre. Sobre libertação aí, alguém tem alguma dúvida? No grupo da rádio, missionária Nélia, alguma dúvida? Tainá, ela quer fazer uma pergunta. 5 minutos para responder dúvidas. Na hora, para servir na área de libertação, a gente precisa ter o chamado de libertação, ou a gente pode pedir a Deus para ser usado também na área de libertação? Interessante pergunta essa, porque essa dúvida aí é de muitos. Sim ou não? Quem acha que existe chamado para libertação? Quem acha que existe? Levanta a mão. Quem acha que não existe? Agora eu quero ouvir, por que você acha que existe? Fala aí. Porque se na palavra
Jesus nos dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Então, Então- deu a todos que Então a tiver senhora acha que não fé. existe. Não. Que não existe chamado. Eu acho que qualquer um pode pedir a Deus. Pode. E quem acha que existe chamado? Quem levantou a mão que acha que existe? Por que acha que existe, Dani? Fala aí. Rapaz, é porque assim, tem pessoas que eu não sei explicar direito assim não, mas tipo assim, a forma que eu acho que tem chamado é porque cada um, né, Deus tem um propósito diferente. E aí eu acho assim que tem pessoas que Deus é determinada para trabalhar em certas áreas e pessoas para trabalhar em outras áreas. Entendi. Irmã Márcia acha que tem chamado também, né? Então, vou perguntar mais uma vez. Quem acha que tem chamado, levanta a mão. Agora diminuiu mais, né? Quem acha que não tem chamado, levanta a mão. Bispo, eu não sei se eu estou certo o que eu vou falar, né? Tenho um pouquinho de dúvida, mas por experiência minha, da minha vida na área de libertação, eu sinto que o que fala é o amor mais forte pelas almas. Então, se você tem aquele amor de ajudar o próximo, e que se você ama o próximo assim mesmo, você vê aquela pessoa em uma situação que você sabe que Jesus pode fazer alguma coisa por ela, e você não tem capacidade de ajudar ninguém. Mas se você clamar o Espírito Santo na tua vida, ele vai te capacitar a todos aqueles que deixa para ser usado em qualquer área. Eu penso assim. Amém. Ó, é o seguinte. Existe a área que você tem mais afinidade. Sim ou não? Por exemplo, o amor, como a missionária indiana falou assim, tem gente que gosta mais de trabalhar com cura divina. Sim ou não? Tem outros que gostam de trabalhar com libertação. Sim ou não? Tem outros que gostam de trabalhar mais com a palavra. Sim ou não? Outros já dizem assim, eu gosto mais de trabalhar com jovens. Outros dizem, eu gosto de trabalhar com casais. Outros, eu gosto de trabalhar com senhoras. Então é a área que você tem mais amor, afinidade. Mas chamado específico para aquela área. Jesus disse assim, meu nome vocês expulsarão. E a área que a gente tem mais afinidade, a gente estuda mais, aprende mais, se aperfeiçoa mais, então a gente se torna melhor naquela área. Quem está entendendo? Então, como eu disse para vocês antes, eu trabalho com libertação. Lembra que eu falei que eu estudo muito sobre? Por que eu me torno um especialista em libertação? Porque eu estudo mais essa área. Não vem do nada assim, ó, vem na minha mente assim um pensamento assim. Não. Igual a pregação. A pessoa tem um chamado para pregar. E mais uma vez assim, o chamado que eu quero dizer é assim, todo mundo tem um chamado para pregar? Tem. Todo mundo tem. Porque Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Só que tem gente que não gosta de pregar, né? Tem gente que diz assim, não, eu não gosto de pregar, eu gosto mais de adorar, eu gosto mais de louvar. Então a pessoa, naquilo que gosta mais de fazer, ela vai se aperfeiçoar mais. Quem entendeu? Agora talento é uma coisa. Porque tem gente que já nasce com talento para cantar, né? Tem gente que já nasce com talento para tal área, para determinada área. Aí já é dom. Entendeu, irmãos? Já é dom, talento. É diferente, né, disso aí. Então assim, aí a pessoa gosta da área da palavra, né? Vamos supor que a pessoa até tenha o talento da oratória, da fala, mas a pessoa não se aperfeiçoa, não lê, não estuda, nunca lê um livro sobre oratória, nunca lê um livro como se comportar diante do microfone, como desenvolver um sermão, como fazer uma pregação, como interpretar um texto bíblico. Aí quer chegar e quer pregar, e depois fica frustrado no ministério e fica dizendo, porque Deus não quis, porque Deus não me chamou, porque Deus não me honrou, porque Deus não me capacitou. Sim ou não, gente? Você tem um chamado, você tem um dom, mas você tem que aperfeiçoar esse dom.
Se você se identifica com a área de libertação, se aperfeiçoe. Por exemplo, a pessoa... Tinha um menino na igreja aqui chamado Tiago. Quem conheceu o Tiago? Paula, né? Tu lembra de Tiago, né, Tiago? Né, Arthur? Tiago, ele nasceu naturalmente com um dom para cantar e para tocar. Tiago aprendeu a tocar instrumento sem ninguém ensinar. Tiago congregou comigo quando tinha 13 anos. E congregou comigo até chegar aos 18 anos. Depois ele foi embora. Mas até hoje a gente tem um vínculo. Foi embora porque foi para o Rio de Janeiro. Mas Tiago era um músico de excelência. Mas chegou um ponto que Tiago disse: eu quero tocar contrabaixo, só contrabaixo, Bispo Paulo. Aí sabe o que Tiago fez? Procurou o melhor contrabaixista de Feira de Santana e foi tomar aula particular com ele. Então ele já tocava bem, já era bom, mas foi tomar aula com alguém que sabia tocar profissional. Quem entendeu aí? Aí tem gente que não toca bem, não canta bem, e tu fala para tomar uma aula, e a pessoa diz assim: eu não preciso não. É ou não é? E aí tu vê, quem canta bem, quem toca bem, procura tomar aula para se aperfeiçoar. Mas quem não toca bem, não canta bem, nem aula quer tomar. E tu manda tomar, ainda acha que a pessoa está sendo ignorante, e que ainda está dizendo ainda que a pessoa, né, não tem chamado para aquilo. Não é isso, gente. Mas para Deus eu tenho que dar o melhor ou o pior. Eu estou pregando aqui, ó. Irmãos, se eu estou pregando, eu estou fazendo um programa de rádio, eu estou pregando para as pessoas, mas eu estou fazendo a obra de quem? Então, para Deus, eu tenho que dar o melhor ou o pior. Aí eu digo assim: não, que nada, eu vou chegar na frente ali, eu abro a Bíblia, a palavra que vir eu dou. Não vou ler a Bíblia, não vou estudar, porque Deus recebe. Não importa, Deus recebe. Não tem esse ditado aí? Sim ou não? Aí a pessoa chega na frente, canta de qualquer jeito, porque é para Deus, que Deus recebe. Prega de qualquer jeito, porque é para Deus, Deus recebe. Faz um programa de rádio de qualquer jeito, porque é para Deus, Deus recebe. Deus recebe uma coisa dessa? Deus recebe o melhor ou o pior? Aí parece que é o contrário, que a pessoa fala assim: é para Deus mesmo? Não, para Deus é que a gente tem que dar o melhor, irmãos. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que se aperfeiçoar, tem que se aprimorar, tem que dar o nosso melhor para Deus. A gente não pode aceitar dar o pior para Deus, né? Se for tocar, tem que tocar com excelência. Se for cantar, tem que cantar com excelência. Se for pregar, tem que pregar com excelência. Não é para se amostrar, não, é para Deus. Para Deus tem que ser o melhor. É verdade ou não é, gente? Porque quando a gente vai para o shopping, a gente coloca a melhor roupa, e quando vem para a igreja coloca a pior, né? Porque quando a gente vai se apresentar para o homem, a gente faz o melhor, e para Deus tem que ser o pior. Veja aqui como estão as coisas invertidas. Sim ou não? Então para Deus tem que ser sempre. Agora é o teu melhor, não é o melhor comparado a mim. Tipo assim: o bispo Paulo faz dessa maneira, eu vou querer fazer no mesmo nível. Aí você pode não conseguir fazer no mesmo nível. Então você fica o quê? Frustrada ou frustrado. Então é o teu melhor, não é o melhor comparado ao outro. A pessoa toca, aí a pessoa olha um músico lá de muita excelência e diz assim: eu vou tocar igual a fulano. Mas aquela pessoa já tem anos de experiência. Aí a pessoa não vai conseguir tocar igual a fulano, então ela vai ficar o quê? Frustrado. A pessoa diz assim: eu vou pregar igual a pregador fulano de tal. Mas pregador fulano de tal já tem muitos anos pregando. Então não estou dizendo aqui para você dar o seu melhor comparado a e a B, a C, não. A dar o melhor comparado ao que você pode fazer o melhor para Deus, né? Então assim, por exemplo, tal dia você recebeu um convite para pregar. Eu recebi um convite para pregar e eu nem ligo. É assim que funciona?
né? Por exemplo, Deni está desenvolvendo o ministério da palavra, Deus está usando, está aperfeiçoando, né, Deni? Eu acredito que Deni um dia vai ser um grande pregador. Quem crê, diga amém. Emanuel, eu acredito também que Emanuel um dia vai ser um grande pregador. Quem crê, diga amém. Eu creio nesses meninos. Então o que acontece? Aí Deni vai pregar. Aí Deni não ora, não abre o jejum, né? Não levanta de madrugada para dizer assim: oh Deus, em nome de Jesus, Pai, né? Me usa, Pai. Chega de dia, Deni fica o dia todo. Estou usando aqui o exemplo, viu, Deni? Deni fica o dia todo, ó, no WhatsApp, no Instagram, assistindo Netflix. Ó, todo atribulado, briga com o Tainá, briga com a mãe, briga com o pai, uma perturbação terrível, uma tribulação que só o sangue de Jesus. Aí chega de noite, Deni está aqui, ó. Deus vai me usar. É assim que funciona? Aí chega aqui, não flui nada. Ninguém recebeu nada. Aí fica, porque o povo não dá glória, porque o povo está isso, porque o povo está aquilo. Sim, mas e ele? É verdade ou não é? Por isso que eu estou dizendo para você que fazer a obra de Deus é uma responsabilidade grande, irmãos. Então não é fácil. Emanuel vai fazer o programa de rádio aqui. Emanuel vai pregar. Aí Emanuel se estressa com Luísa, passa ali no açaí, come um balde de açaí, está com a barriga. Quando é assim é comida. Come um balde de açaí antes de pregar, come uma feijoada, toma uma Coca-Cola, está aqui pregando e arrotando, ó. Porque Jesus, pô, porque Jesus vai dar vitória, né? Com a cabeça cheia de açaí, ficou jogando videogame, ó. Jogando videogame, Free Fire, dando tiro, matando, né? Matando todo mundo, os bonequinhos lá, e uma perturbação terrível. Aí chega de noite, quer que Deus use. Deus vai usar assim, gente. Vocês estão entendendo aqui? Que tem que se preparar. Receber um convite para pregar. Vai fazer o quê? Abrir um jejum. Senhor, eu vou jejuar para que o Senhor me use. Orar de madrugada. Senhor, me usa pela tua misericórdia. Ler a Bíblia, pedir a Deus uma palavra. Senhor, me dê uma palavra, Senhor, né? Senhor, me use pela tua misericórdia. Se consagrar, se separar. No dia que for pregar, irmãos, não é só no dia que for pregar, mas naquele dia em especial, fica reservado com Deus, ligado com Deus, né? Evitar as coisas. Ah, bispo, mas o fulano ali disse que eu não preciso nada disso. Irmão, estou ensinando a você a forma correta. Agora, se você está aprendendo com fulaninho ali, que leva uma vida toda desorganizada, toda desordenada e faz tudo de qualquer maneira, então aí eu não tenho nada a ver. Mas eu estou ensinando a forma correta. Eu aprendi assim, e assim que eu tenho praticado até hoje. É assim que funciona e é assim que acontece. Quanto mais a gente se prepara e se santifica para Deus, mais Deus usa a gente. Amém? Por isso que eu falei para vocês aqui uma vez, que chega a níveis de espiritualidade, que o preço é tão alto, que para a pessoa pagar um preço desse, ela tem que ser basicamente um jovem solteiro que vive só para Deus. Aí, tudo bem. Porque quanto mais você se entrega, mais Deus te usa. Quanto mais você dá, mais Deus te usa. Quanto mais você se separa, mais Deus te usa. Amém? Entenderam aí? Diga glória a Deus. Mas tem gente que não se separa, tem gente que não se santifica. Deus não usa a pessoa de qualquer jeito. Deus não usa de qualquer jeito. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa aqui. Já estou encerrando, pessoal. O diabo usa a pessoa de qualquer jeito? Usa? Não usa não. Você sabia que não usa? Você sabia que um feiticeiro, ele tem que ir para o rancor? Raspar a cabeça, tem que se cortar. Você sabia que existem alimentos
que a pessoa não pode comer quando vai receber entidades? Já estou entrando aqui num tema muito profundo, né? Se o diabo, para usar, quer que a pessoa se separe, porque ela tem que desenvolver uma espiritualidade. Quem já ouviu o testemunho de feiticeira que diz assim: ah, quando eu era criança, uma pessoa disse que eu tinha que desenvolver. Quem já ouviu isso aí? Está vendo? Tinha que desenvolver a espiritualidade. Agora, se nem o diabo usa a pessoa de qualquer jeito, Deus vai usar, irmãos, né? Se o diabo é imitador de Deus, quanto mais Deus, aí que Deus não usa de qualquer maneira mesmo. Tem que haver uma separação, tem que se separar para Deus. Amém? Olha o irmão Marcos ali, quer fazer uma pergunta. E última pergunta para a gente encerrar essa manhã e ir para casa, dar glória a Deus. Eu quero só que o senhor me dê uma orientação. Eu sou um rapaz que eu sempre trabalhei em outros estados, longe de família, mas a minha mãe sempre orando para mim. E eu trabalhei numa empresa que a maioria era de espiritismo, né? Sim. E às vezes eles tinham mania de ler livro de Chico Xavier, e o meu patrão mandava levar muita coisa para casa de Umbanda e tal. Mas eu estava lá prestando serviço dentro da empresa, não tinha nada a ver com eles. Sim. E um dia meu patrão falou para mim assim: vem cá, você não gosta dessas coisas? Eu falei: não, tá amarrado, eu fui criado no leito evangélico. Aí tinha um senhor de idade lá que ele dizia ser médium, né? E ele estava conversando entre eles, o rapaz virou para mim e falou: e o Marcos ali não participa? Ele falou: não, deixa ele de lado, não mexe com ele. Sim. Aí quando eu entrei dentro do galpão, que eu era operador de máquina, tinha um menino chamado Túlio. Ele virou para mim e falou: nossa, Marcão, quando você entrou por essa porta aqui, eu vi você de terno pregando. E aqui nessa igreja mesmo já foi feito várias revelações. Eu acho que o senhor lembra. Uma vez tinha um pastor ali, ele veio em minha direção e falou: ó, Deus vai te abençoar, você vai pregar. Então já teve várias revelações, não aqui como em São Paulo. E eu não sinto. Eu faço as minhas orações na hora de dormir e falo assim: ah, Deus tem um propósito na sua vida. O que eu devo fazer? Porque vontade eu tenho. Amém. Eu sou um cara muito brincalhão, eu sei que eu tenho facilidade para chegar num jovem, mas me falta aquela, entendeu? Sim. Aquele empurrão, conhecimento. Aí eu pergunto: se Deus tem um propósito para mim, por que não me mostrou já em sonhos? Para mim poder... Porque Deus tem feito coisas na minha vida que me tirou da morte 3 vezes. Verdade. Foi um tiro na barriga, que estourou a bexiga, o intestino no abdômen. Quando eu estava indo para a UTI, ficava uma voz na minha barriga: Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você morrer. Aí, no outro dia, na hora que eu acordei, que a médica estava fazendo assim, chegou uma mulher da igreja batista para orar para o menino e falou assim: olha, você fez uma coisa muito grave. Eu falei: o quê? Na hora que você estava no leito da morte, você falou que ia voltar para a igreja. E foi real, porque quando eu cheguei na UTI, já desacordado, mas minha mente falava assim: Deus, não deixa eu morrer que eu vou voltar para a igreja. E voltei durante os 3 meses, mas quando a gente é novo, aí por causa de mulherada, namorada, eu saí da igreja, não voltei mais, fui trabalhar em Goiás. E aconteceu várias vezes isso, de querer firmar, mas não ter força. Eu vim aqui, eu dei um princípio de infarto, fiz uma angioplastia e fiz um cateterismo. Aí dei o testemunho aí, que eu falei, eu estava lá, minha tia lá do México lá, ligou para mim e falou: Marcos, eu vou pôr uma missionária para orar para você. E ela falou: olha, tem um homem de branco aqui do teu lado que veio te buscar. E eu falei: pelo amor de Deus, não me leve agora não, que eu quero ficar ainda, né? Aí ela falou: ó, Deus está soltando uma bacia de água no teu estômago, que estava pegando, tipo queimando mesmo, e meu braço paralisado. Na hora, eu recebi aquele refrigério no estômago e a mão voltou ao normal. Conclusão:
O médico chegou em mim e falou: ó, tu vai para casa, eu tô com uma mola no coração que teve que... E o meu NRI, que como deu um coágulo, eu tô tomando um remédio, e estava só baixo, 1,35, ele tem que chegar até 3%. E eu tomando o Marivan, que é um anticoagulante, tomando todo dia e tal, e aumentava para 1,55, 1,90, depois caía para 1,30 de novo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Fui para São Paulo, cheguei ali em São Paulo, minhas tias tudo orando, tudo. Quando eu voltei, eu fiz de novo o exame, estava 2,95. Subiu. Aí eu falei: graças a Deus. Passei agora, fiz um eco do coração, o médico falou: ó, seu coração já diminuiu uns 6% do coágulo, mas ainda tem. Entendeu? Ele falou assim: você é forte. E eu creio que não é Deus fazendo isso comigo. Entendeu? Eu caí de 6 metros de altura, estou com uma chapa de titânio e 4 pinos nas costas. Eu dirijo, eu ando na lagoa, eu estou sentindo dor nenhuma. Glória a Deus. Entendeu? Aí eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. A minha pergunta é: como eu faço? A minha tia falou: arruma um dissimulado, vai estudar, né? Eu preciso ter ânimo. A pergunta é como chegar a esse chamado, né? Eu vejo muitas coisas aqui. Olha a questão desse jovem aqui, que eu não sei o nome. Dene. Eu vi o dia que ele aceitou Jesus aqui. E às vezes eu fico aqui olhando para ele, eu falo: caramba, ele está num fervor ali, está aí glorificando, né? Eu falei: Deus usa ele tremendamente. Eu fui criado desde o berço, e eu queria ter a mesma... Não é inveja, viu? Deixa eu só te falar, é que eu acho bonito, né? Eu acho bonito o jeito. Admiração. Como eu já vi outras pessoas aqui também, com 3 meses, 4 meses, ter a unção, né? E eu chego em casa, fico pensando, falo: caramba, diz que filho de crente são os que mais dão trabalho, né? Aí eu tô nessa aí, eu queria ter mais uma dedicação. Amém. Em querer aprender e ter pessoas também que possa... Respondendo à pergunta do irmão Marcos, né? O senhor encerrou, irmão Marcos? Já, pode ir. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Quem é mais fácil de aprender? Uma criança ou uma pessoa já adulta? Pronto. Por que uma criança? Porque ela recebe, né, com muita empolgação, sim ou não? Com muita naturalidade, a mente está fresquinha ainda, né? Sim ou não? Jesus disse que nós temos que receber o reino de Deus como crianças. Às vezes a gente não tem essa visão de uma criança, a inocência de receber as coisas. O primeiro ponto é esse. Então, receber como criança, entendeu? Ou seja, com essa força, com essa inocência, acreditar, né? Abraçar, ter esse entusiasmo. Segundo ponto, irmão Marcos, primeiro é esse: receber como uma criança recebe. Segundo ponto é desenvolver essa espiritualidade. E para desenvolver essa espiritualidade, eu tenho que receber como uma criança. E aí desenvolver essa espiritualidade, orando, jejuando, lendo a Bíblia, né, me esforçando, né? Então assim eu vou conseguir desenvolver mais a proximidade com Deus, para que esse talento ou esse chamado venha a se cumprir na minha vida. Às vezes a pessoa, por ser filho de pastor, de crente e tal, e está na igreja desde sempre, já não recebe com essa inocência de uma criança. Por isso que às vezes a pessoa que está na igreja há muitos anos é mais difícil. Entendeu, irmãos? Quem está entendendo? Amém? Porque na hora dos estudos bíblicos, eu estava em São Paulo, minha tia estava dando estudo bíblico para mim e para outras pessoas, mas na minha cabeça parece que dá um bloqueio. Eu não consigo. Eu estudo, mas se você me perguntar amanhã, eu não sei de nada. Entendi. Você está entendendo? Aí ela falou: no Marquinhos, você tem que
arrumar um dissimulado, alguma pessoa que tenha paciência para poder. Porque eu creio que nas minhas orações com Deus eu sou muito escutado também, entendeu? Amém. Já aconteceu fatos de eu estar em lugar assim perigoso e de repente uma voz vir na minha boca, no meu ouvido e falar: sai daí que daí não é seu lugar. E eu saí e de repente ficar sabendo que aconteceu alguma coisa. Isso no passado, né? Então Deus sempre teve um cuidado comigo, né? Desenvolver uma vida com Deus, né, irmãos? E as coisas vão fluindo em nome de Jesus aos poucos e vai acontecendo. Amém? Renúncia, isso tudo é um pouquinho, é um conjunto de fatores, né? Um conjunto de fatores. Pode falar, a senhora Nélia falar? Vamos agradecer. Amém. Então vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. À noite nós temos um culto aqui na igreja. Amém, pessoal? Então venha. O tema do culto é o toque da última trombeta. E nós estamos estudando. Semana que vem é Santa Ceia. Aí também eu dei essa pausa para que a gente venha adentrar na Santa Ceia semana que vem. E na outra semana finalizar o nosso estudo escatológico. E então nós vamos trabalhar com temas livres, tá bom? Você que trouxe o dízimo, a oferta, pode trazer aqui no altar após término do culto, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã poderosa e especial em tua presença. Nós aprendemos sobre libertação, sobre cura divina, sobre chamado, sobre obra. Senhor, que tudo que foi ministrado aqui esteja guardado no coração dos teus filhos, que eles venham crescer na graça e no conhecimento para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê na vitória diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo seja com todos os irmãos agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos. Aplauda Jesus bem forte. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.